Fala, minha gente. Tema da aula agora é o ninho e laninha. Para a gente identificar o que é, conceitualmente, o El Ninho e a Laninha são fenômenos caracterizados por serem atmosférico, oceânico, então a gente chama de interação atmosfera-oceânica, atmosfera-oceano, caracterizados pelo aquecimento, quando falamos de El Ninho, e resfriamento, quando tratamos de Laninha, de parte do Oceano Pacífico. Guardem isso. Para ser chamado de El Ninho e Laninha, tem que ser um processo de aquecimento ou de resfriamento de parte do Oceano Pacífico. Beleza? Não pode ser Atlântico, Índico, nenhum outro oceano. El Ninho e Laninha, fenômeno atmosférico oceânico que acontece exclusivamente no Oceano Pacífico. Que processo é esse? Bom, se vocês identificarem o desenho, aqui nós temos uma parte da América, que é a América do Sul, Oceano Pacífico e Austrália, Nova Zelândia e Indonésia. Então aqui nós temos o Oceano Pacífico. Qual que é o comportamento normal do Oceano Pacífico? Existe uma corrente marítima que ela desloca no Pacífico da América do Sul, chamada de corrente marítima de Humboldt. Humboldt foi o geógrafo que descreveu essa corrente marítima. Então ele recebe o nome de corrente de Humboldt ou conhecida como corrente do Peru. Beleza? Corrente de Humboldt ou corrente do Peru, tá? E essa corrente marítima, só acrescentar uma palavra aqui que eu esqueci uma letra, corrente de Humboldt ou corrente do Peru. Essa corrente marítima, ela é naturalmente, normalmente, uma corrente fria, beleza? Baixa temperatura, ela é água gelada. Quando ela chega próxima da linha do Equador, ela é aquecida e ela muda o seu comportamento térmico, se transformando numa corrente quente, chamada de corrente sul-equatorial, é a corrente marítima sul-equatorial. Ela chega na Austrália, movimenta em direção à parte sul do Oceano Pacífico, se transformando na corrente Pacífico-Sul. Então existe a corrente de Humboldt fria, que chega na linha do Equador, vira corrente sul-equatorial, chega na Austrália, corrente Pacífico-Sul, que é resfriada, é uma corrente de água, que é resfriada perto do Polo Sul, que se transforma na corrente de Humboldt. Esse daqui é o comportamento normal da água do Oceano Pacífico entre a América do Sul e a Austrália. Só que aí acontece uma anomalia térmica chamada de El Ninho. O que vai ser o El Ninho? A corrente de Humboldt ou do Peru, ela se origina no Polo Sul como uma corrente fria. Quando ela chega próxima da linha do Equador, a anomalia que ela vai sofrer é o aumento da temperatura. Então ela se transforma de uma corrente fria para uma corrente quente. Ela ganha temperatura. A pergunta que se faz é o seguinte: se isso é uma anomalia que caracteriza o El Ninho, como o aquecimento da água do Oceano Pacífico, ou parte dela, por que acontece esse aumento da temperatura? Ninguém sabe, não existe explicação. Existem relatos de El Ninho, por exemplo, desde os períodos pré-coloniais. A gente vai entender por quê, uma vez que esse processo ele interfere na quantidade de peixe do oceano. Então, desde o período pré-colonial, existem relatos de variação da quantidade de peixes no Oceano Pacífico no litoral da América do Sul. Esses relatos estão relacionados ao aumento da temperatura dessa água. Então não existe hoje, pleno século XXI, uma explicação científica de
Por que que em determinados momentos a água da corrente de Humboldt ou corrente do Peru, ela aumenta de temperatura? Não existe explicação para isso, tá? A gente só sabe que funciona desse jeito. Então vira uma água quente, que se transforma na corrente sul equatorial, também quente, que se transforma na corrente do Pacífico Sul, também quente, e que se resfria perto do polo, transformando na corrente de Humboldt. Significa que a partir do momento em que a corrente de Humboldt ela é aquecida, a gente passa a ter na região próxima ao aquecimento da corrente de Humboldt uma variação na temperatura da água, ou seja, a gente passa a ter uma corrente marítima quente com água quente, enquanto na normalidade a gente tem uma corrente marítima fria com a ocorrência de água fria. Se há variação, modificação no comportamento térmico da água de parte do Oceano Pacífico, no exemplo que eu estou dando aqui é a formação do El Niño, automaticamente na interação oceano-atmosfera, a temperatura da água oceânica vai interferir na temperatura da atmosfera terrestre. Por isso, entendido o que é o El Niño, por enquanto, porque vamos falar da Laninha, entendido o que é o El Niño, entendido que ele não tem explicação científica na sua causa, a gente entende o que é e entende as suas consequências, eu produzi aqui do lado um perfil do que a gente enxerga aqui de cima. Aqui é uma visão aérea, aqui é uma visão lateral. Então, repara o que a gente tem aqui. A Austrália, que está aqui, o Oceano Pacífico e a América do Sul, que está aqui. Agora a gente está enxergando de lado. Qual é a condição normal? A condição normal é a água mais fria no fundo do oceano, quando chega próximo da América do Sul, que é a chamada corrente de Humboldt ou do Peru, ela atinge a superfície num fenômeno que eu vou numerar aqui com 1. O que é esse fenômeno número 1? Ele é chamado de ressurgência. A ressurgência ela é comum quando nós temos corrente de água fria, que são correntes de água que correm em grande profundidade e, em função do relevo, elas são forçadas a subir quando elas encontram regiões próximas aos continentes. Então, ela vem em grande profundidade e, em função do relevo, ela é forçada a subir. Ressurgência, ela é sempre da água fria, que é quando essa água, que está em grande profundidade, ela aparece na superfície do oceano. Beleza? Aqui no Brasil existe uma ressurgência muito famosa, que é a ressurgência de Cabo Frio, água gelada, que é a água fria que está em grande profundidade, em função das características do relevo litorâneo, ela atinge a superfície. Só que quando essa água fria atinge a superfície, ela traz consigo grande quantidade de nutrientes e grande quantidade de peixes. Então, a grande viscosidade da água fria. O litoral, por exemplo, do Peru e do Chile, que estão aqui, eles são ricos em peixe, tanto é que a pesca é uma das atividades mais importantes do Peru. Só que quando a água fria atinge esse ambiente aqui, ela produz o resfriamento da atmosfera, criando um centro de alta pressão atmosférica, que é o ar frio. Na alta pressão, o ar desloca, ele sai da alta pressão, é uma zona dispersora de ar, que vai encontrar com a água quente no litoral da Austrália. Então, lá na Austrália, a gente tem água quente. O que vai acontecer? O encontro do ar frio, fruto da ressurgência no litoral da América do Sul, com o ar quente, produz sobre o ar quente, a água quente, a gente vai ter uma baixa pressão. Esse encontro do ar frio com o ar quente vai produzir a formação de nuvens e, por consequência, a ocorrência de chuvas. Então, a condição normal da dinâmica atmosférica do Oceano Pacífico, repara, as chuvas elas acontecem relativamente no meio do Oceano Pacífico pelo encontro da água quente com o ar quente da Austrália e da água fria com o ar frio da América do Sul, da corrente de Humboldt, fazendo chover sobre o Oceano Pacífico. Isso é o normal. Só que aí acontece o El Niño. Quando acontece o El Niño, essa água de ressurgência, que é uma água fria, ela se transforma, sem causa determinada, em água
quente. Então, essa água aqui, ela se transforma em água quente. Beleza? Essa água quente significa que água quente menos nutrientes, menos peixes. Por isso, os relatos do período pré-colonial de menor viscosidade da água na época de El Niño, porque água quente, menos oxigênio, menos nutrientes, menos peixes. Influencia diretamente a economia de países da América do Sul no período do El Niño. Só que essa água quente, além de interferir na biodiversidade, ela vai produzir um centro de baixa pressão, ou seja, o ar atmosférico fica quente. Qual é o resultado? O ar atmosférico que deslocava da América do Sul em direção à Austrália, agora ele muda o seu deslocamento, já que o ar quente ele produz um centro de baixa pressão para o qual converge o ar atmosférico. E aí sempre os centros de baixa pressão configuram-se por precipitação. Então a gente vai ter, no período do El Niño, o aumento da chuva no litoral pacífico da América do Sul e a diminuição da chuva no Oceano Pacífico Médio, que é o que acontece em condição normal. Ou seja, o que o El Niño está fazendo é mudando a temperatura da água, que muda a temperatura do ar, que muda a dinâmica e a posição da chuva, além de variar a piscosidade, porque mudou a temperatura da água. Impacta a economia, especialmente do Peru, que depende muito da pesca. Ponto. Então, o que a gente está fazendo é modificar a interação oceano-atmosfera, e ao modificar essa interação por variação de temperatura da água, a gente muda a distribuição da chuva no Oceano Pacífico. Só que aí acontece a laninha, e quando acontece a laninha, essa água, que já é em condição normal fria, a corrente de Humboldt, ela fica mais fria do que o normal. Então a gente vai ter um resfriamento anormal. Essa ressurgência, ela continua acontecendo, beleza? Esse afloramento da água fria, só que agora a gente vai ter uma água mais fria do que o normal. Ô Bruno, por que esfria tanto em período de laninha? Ninguém sabe. Por que aquece, nem por que esfria. Se esfria mais do que o normal, significa que a gente vai formar aqui um grande centro de alta pressão. Ou seja, o ar vai ficar muito frio e vai empurrar a atmosfera com muita força ao longo do Oceano Pacífico. A gente vai voltar a ter uma dinâmica próxima ao normal, só que agora com um centro de alta pressão muito forte, porque a água está muito fria. E vai empurrar esse ar frio com muita força, que vai encontrar com o ar quente, não sobre o Oceano Pacífico, mas agora bem no litoral da Austrália, porque a força com que ele sopra é muito mais forte do que a condição normal. Quando ele encontra com o ar quente na Austrália, uma vez que a corrente marítima quente que banha a Austrália ela não sofre interferência de temperatura, esse ar vai encontrar com o ar quente, acontece o processo de condensação e, por consequência, precipitação. Resultado, na laninha, as chuvas se concentram no litoral australiano e a América do Sul fica muito seca, como é a característica dos centros de alta pressão. Então a gente vai ter secas prolongadas no litoral pacífico da América do Sul na laninha. No El Niño, chove muito no litoral pacífico da América do Sul pelo aumento da temperatura, e na condição normal, essa chuva ela fica concentrada no Oceano Pacífico Médio. Cada interação, cada fenômeno, pela característica da temperatura da água, produz dinâmicas diferentes. Repara que no El Niño o deslocamento do ar acontece em direção à América do Sul e na Laninha o deslocamento do ar acontece em direção à Austrália. Isso são fenômenos, são anomalias provocadas pela temperatura do oceano. Aí vem a ideia. Essas anomalias, essas alterações na temperatura do oceano, ela tem ciclo de ocorrência. Essas anomalias têm ciclo de ocorrência. E aí vem essa representação por meio de um gráfico que é muito simples o entendimento. A linha do meio desse gráfico é a linha da temperatura normal da água do Oceano Pacífico na corrente de Humboldt. No período do El Niño, a gente tem uma variação positiva. No período da Laninha, uma variação negativa. O que vai acontecer?
Existe, então, a oscilação ao longo da história, pegando aqui de 1959 a 2018, uma oscilação constante, eu estou fazendo quase que aleatoriamente, tá, pessoal? Uma oscilação constante da temperatura da água, marcando períodos de El Niño e períodos de Laninha no Oceano Pacífico, caracterizado pela temperatura da água da corrente de Humboldt. Então, ele sempre vai oscilar, beleza? Marcando aqui para a gente, a partir de 2018, o início do período da Laninha, tá? Se existe essa oscilação, ninguém sabe a causa dela, nós podemos afirmar que os ciclos, ou melhor, o ciclo entre El Niño e Laninha varia, vou colocar em plural que vai ficar melhor, os ciclos variam de 2 a 7 anos. O que isso quer dizer? Pode acontecer 2 anos de El Niño, 2 anos de Laninha. 7 anos de El Niño, 7 anos de Laninha. 5 anos de El Niño, 5 anos de Laninha. Então, a alternância ela está sempre de 2 a 7 anos. Não necessariamente o tempo que dura o El Niño tem que ser o tempo que vai durar a Laninha, tá? A Laninha, inclusive, ela tem normalmente uma duração menor. Raramente ela vai chegar aos 2 anos propriamente ditos, tá? O El Niño normalmente tem ciclos de duração maior. E a gente tem períodos de estabilidade, que são períodos normalmente curtos, tá? Em 2020, para ser mais preciso, em 2020 nós estamos no período do El Niño, beleza? Até 2018, 2018, início de 2019, a gente estava na Laninha. Final de 2019, 2020, a gente entra no ciclo do El Niño, ou seja, no ciclo do aquecimento das águas. Só que esse processo acaba gerando consequências para o Brasil. E aí quem vai fazer o Enem, as consequências para o Brasil, a gente tem que ficar muito atento, apesar delas serem muito simples. A gente pode dividir o território brasileiro em 2 áreas de acordo com a influência do El Niño e da Laninha. E as 2 áreas são similares. A porção central, norte e nordeste e a porção centro-sul. No período do El Niño, a porção centro-norte do território brasileiro ela vai ser caracterizada por altas temperaturas e períodos secos mais prolongados. Então, no El Niño, a porção centro-norte do Brasil ela vai produzir períodos secos na porção centro-norte, enquanto a parte centro-sul do Brasil, região sul e sudeste, vai ser caracterizada por períodos mais chuvosos de forma intensa. Então, El Niño, chuva intensa no centro-sul e calor e seca na porção centro-norte do Brasil, produzindo, por exemplo, impactos negativos, principalmente na porção centro-norte do Brasil, na produção agropecuária. Porção centro-norte do Brasil, a produção agropecuária vai ficar prejudicada por causa da falta de água. Então, no Brasil central, calor e falta de chuva impacta na produção de soja, de milho e etc. E essa ocorrência de secas prolongadas, especialmente no Cerrado e na Amazônia, intensificam a ocorrência de queimadas no Cerrado, na Amazônia e no Pantanal. O Pantanal, por exemplo, que nesse ano de 2020 apresenta a sua mais longa seca dos últimos anos, com a maior queimada já registrada na região do Pantanal. Então, Cerrado, Amazônia e Pantanal sofrem no período do El Niño em função das queimadas pela estiagem e calor intenso. Quando vem a Laninha, a gente inverte a lógica. Períodos mais chuvosos no centro-norte do Brasil, maior ocorrência de chuva, precipitações mais intensas, e a porção centro-sul do território brasileiro com maior calor e maior seca no período da Laninha. Então, a gente vai ter, no período da Laninha, ela vai potencializa a agricultura
especialmente no Brasil Central, e aí vale uma característica: o ano de 2017, o Brasil estava 2017, 18, início de 2019, no período da Laninha, muita chuva, o Brasil apresentou a super safra entre 2016 e 2017, que foi o período com maior safra, maior colheita de grãos na história do Brasil, e a Laninha contribuiu com isso, com chuva, principalmente no Centro-Oeste. E quando a gente pensa na região Centro-Sul, nós teremos seca prolongada. No Centro-Sul, que é a região, a porção do território brasileiro que concentra maior população, o que vai produzir e pode produzir a chamada crise hídrica, a falta de água na região com maior consumo de água, que é nas regiões, na verdade, Sul e Sudeste, que acontece normalmente em períodos de Laninha, pensando apenas em fenômenos naturais. Beleza, pessoal? Grande abraço.